Bom dia, bom dia! Começa agora o destaque ao vivo aqui pela Rede Massa SBT. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Jânia Nunes e vou te fazer companhia até às 11h45. Vem ser destaque comigo. Inclusive, eu começo já dando aquele bom dia especial porque Foz do Iguaçu brilhou no cenário nacional. Vamos saber qual foi o livro premiado no Prêmio Jabuti Acadêmico 2025. Por isso é com muito carinho que nós recebemos a fisioterapeuta, doutora em gerontologia, Cristina Ribeiro, para nos contar sobre esse prêmio. Seja bem-vinda, bom dia! Bom dia a todos. Inclusive, você chegou nessa madrugada de viagem. Sim, isso mesmo, Jânia. É com muito prazer que eu estou aqui. Agradeço o convite. A gente está muito feliz em você representando tão bem, dando essa visibilidade de forma tão positiva aqui para o Oeste do Paraná, para Foz do Iguaçu. E esse projeto, esse trabalho tão lindo que merece sim destaque no programa. Então daqui a pouquinho a gente conversa mais. Muito legal, viu, gente? A gente sempre buscou abrir esse espaço e discutir, não é? Como nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, não é? Seja no 60 mais, seja, eu falo em todas as fases. O importante é a gente realmente, através de pequenos hábitos, pequenas mudanças, fazer a diferença, não é? E tudo isso depende da gente. Mas a gente vai ter depois uma conversa com ela em especial para entender também como são as políticas públicas voltadas, não é? Aqui no Brasil para os 60 mais. Combinado? E agora é o seguinte. É com muito carinho que oficialmente, então, o programa Destaque tem a honra de receber esta mulher premiada nacionalmente, a fisioterapeuta e doutora em gerontologia, Cristina Ribeiro, que venceu o Prêmio Jabuti 2025 com o livro Propósito de Vida da Pessoa Idosa, na categoria Ciência e Cultura, um reconhecimento que coloca o envelhecimento em um local digno e ativo e também dá essa evidência. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história inspiradora. Oficialmente, seja bem-vinda. Obrigada, Jânia. Um prazer estar aqui hoje. E é lógico, né? Parabéns. A gente, eu falo, né? Você recebendo o prêmio ali, como eu sou também aqui de Foz do Iguaçu da região, a gente sente também um pedacinho desse prêmio, desse reconhecimento tão importante. E eu gostaria de saber de você, o que significa esse reconhecimento, não é? Você que já atua há muitos anos nessa área, mas para a sua trajetória, para a sua profissão, Cris. Bom, agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade. O livro, assim, ele mostra, né, assim, o resultado de um trabalho de equipe. Em equipe, eu organizei, tem alguns capítulos e pesquiso essa temática desde 2018. Então, assim, esse prêmio, ele representa, assim, um reconhecimento, né, da Academia, né, Brasileira de Letras, para um envelhecimento, para uma atenção ao envelhecimento saudável, com sentido, né, com propósito. Então, assim, a gente ficou muito feliz. O prêmio é importante, é muito importante, mas assim, ele chama atenção para esse envelhecer, né? Esse envelhecer com um propósito, né? Pensando nessa qualidade de vida. Então, assim, a gente tá muito feliz, né, com isso. Ou seja, quanto a gente tem de informação, né? A gente fala assim, eu posso decidir escolher como eu quero envelhecer. Mas também a gente pode trazer um incentivo para quem está vivendo essa fase e aproveitar da melhor forma possível. Inclusive, o seu livro, Propósito de Vida na Melhor Idade, traz essa questão do propósito de vida na melhor idade, porque é tão importante a gente discutir sobre esse tema quando nós falamos sobre envelhecimento. Isso, então assim, hoje, viver muito já não é um grande desafio como antigamente. Né? Então, assim, se a gente pega as fotos dos nossos avós, bisavós, a gente vê lá, ele tinha 60 anos, nossa, parecia tão velhinho, né? E hoje não. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo com mais qualidade e aí chama atenção e nos preocupa o que fazer nessa fase de vida. Então, numa vida de 90 anos, a pessoa pode passar 1/3 dela na fase da velhice. E o que ela vai fazer com esse tempo? Como ela pode ser produtiva, como ela pode contribuir para a sociedade. E aí, assim, a gente precisa dar atenção a isso, porque, assim, está aumentando cada vez mais os casos de depressão nessa população idosa, né? Até alguns casos de suicídio a gente vê também. Então, assim, por quê? Porque a pessoa se vê com saúde, às vezes com recurso financeiro, o que ela vai fazer, né? Como ela vai se sentir produtiva. Então, o livro, ele traz
ele chama atenção para isso, né? E no momento que ele é premiado, isso mostra que, assim, mais pessoas estão se preocupando com isso. Então, por isso que a gente ficou bem feliz, né? A gente também. Inclusive, nós temos algumas imagens, né, de você recebendo o prêmio, a foto sua também com o prêmio. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para o pessoal de casa. Na sua experiência como pesquisadora e profissional na área da saúde, quais são os maiores desafios enfrentados pela população idosa hoje no Brasil? Foi o que eu falei no início do programa, né? Nós entendemos que uma parte depende de nós, mas nós entendemos também a importância do poder público. Isso, com certeza. Eu acho que assim, pensar na pessoa idosa, a gente tem que pensar, sim, nela, né, no que compete a ela, essa responsabilidade, a família, né, o que a família pode fazer e também o Estado, né, o poder público, porque assim, precisam ter mais políticas públicas para isso. Né? Então, no geral, é destinado um valor e um investimento menor para essa população. Até assim, eu não gosto muito de dizer, mas às vezes as pessoas falam, né, no geral, é uma população marginalizada, né, ou quer dizer, esquecida, né? E realmente, assim, quando a gente pensa em várias vertentes da sociedade, o idoso muitas vezes ele é esquecido. Como se assim, prefiro investir, né, em outras áreas, em outros perfis de população do que a população idosa. Isso precisa mudar, né? Porque ela pode sim ser produtiva, ela merece essa atenção. Então assim, eu vejo que assim, as políticas públicas estão melhorando, mas a gente precisa fazer mais, né? Então a sociedade que tem motivação para isso, precisa se envolver, né? Precisa, assim, levantar um pouco mais essa bandeira, né? Cada um pode fazer com que essa pessoa idosa tenha melhores direitos e melhores condições, né? Com certeza. E quais são os caminhos que você enxerga para transformar essa realidade? Como nós podemos fazer, enquanto sociedade também, né? Poder contribuir para um envelhecimento mais digno? Isso. Eu acho que, assim, começa em casa. Né? Então, comece em casa, a gente fazendo uma educação para os nossos pequenos ou adolescentes, respeitando mais a população idosa, né? A pessoa idosa. Então, se a gente valoriza isso em casa, isso vai repercutir no futuro e no agora, né? Aquela criança, aquele adolescente que ele respeita o idoso, em casa, né, o avô, uma pessoa mais velha, ele vai também respeitar aquele, né, que ele não conhece, né? Então, assim, eu acho que começar essa educação em casa, nas escolas, incentivar, a gente teve o Dia dos Avós, né? Muitas iniciativas foram feitas, isso é bem importante. Já faz alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos que eu vejo que é frequente esse Dia dos Avós, é muito legal. E está cada vez mais crescendo, né? Até questão econômica também, né? De divulgações para as vendas, né? Presentes para os avós, por um reconhecimento. Então, acho que assim, começar em casa e a gente, assim, aquele que se sentir motivado, realmente, assim, a gente precisa incentivar campanhas, ele mesmo, né? Eu acho que assim, o idoso se tornar protagonista, ele não deixar que às vezes escolham por ele, e sim ele escolher, se ele tem autonomia, ele decidir. Então, assim, eu vejo que é o nosso papel enquanto pessoas que estão envelhecendo, a educação para os mais jovens, incentivar políticas públicas, o que a gente puder se envolver, às vezes, né, em campanhas ou até assim, incentivar algo, votações, às vezes aparece, vamos, né, incentivar, vamos participar dessa campanha. A gente precisa fazer isso para que, e o próprio idoso, né, para a gente mudar um pouco essa realidade, né? O estado do Paraná, ele é eleito o primeiro estado brasileiro amigo da pessoa idosa. Então, isso é muito bacana, porque assim, com isso, assim, a gente tem maior visibilidade e isso pode sim, assim, a gente pensar aqui Foz do Iguaçu, né, cidade amiga do idoso, a gente recebe tantos turistas idosos, né? Então, assim, a gente tem muito o que fazer. Eu fico à disposição para o que precisarem, para a gente ajudar a melhorar essa realidade, né? Não, perfeito, é o que você falou. O programa Destaque atinge muitos avós que estão acompanhando a gente, né? Então, para quem tem em casa, tem o pai, tem a mãe aí com 60 a mais. Então, essas são as orientações dessa profissional aqui incrível, né? Que a gente começa o exemplo, com certeza, de casa. A doutora Cristina, muito obrigada por essa conversa tão rica, né? E poder levantar essa bandeira com tanta paixão. Eu que te conheço já há uma longa data, são mais de 10 anos, não é? Acho que eu falei, acho que uns 15 anos já. E esse propósito tão especial que é o seu livro, não é? Então, que você continue inspirando outras
pessoas, outras famílias, cuidadores, profissionais da saúde. E parabéns, então, pelo prêmio. Combinado? Obrigada, viu? Retorne aqui em outras oportunidades. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, sucesso. Gente, é o seguinte, vou deixar o Instagram da Cristina aqui na tela do destaque, mas eu vou explicar para vocês também o que é o prêmio, tá? O prêmio ele foi criado pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, com o apoio da Academia Brasileira de Ciências, ABC, e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. O Prêmio Jabuti Acadêmico tem o objetivo de valorizar as produções acadêmicas, científicas e profissionais de todo o Brasil. E essa categoria, não é, foi nossa!